Meu nome é Rafael, trabalho na engenharia da Brametal, certo? E o objetivo aqui dessa conversa com vocês é mostrar um pouco das nossas estruturas para a usina solar, certo? Nós temos estruturas fixas e tracker, vou mostrar para vocês. E a ideia aqui dessa conversa é tentar mostrar para vocês as capacidades das estruturas, né, e a aplicabilidade delas, e também, em resumo, assim, o que a gente precisa saber de vocês, de quem compra as estruturas, para definir qual vai ser a estrutura mais adequada. A ideia, então, é azeitar essa relação entre nós e tornar esse processo de compra o menos doloroso possível. E para que no final vocês tenham a estrutura não só mais assertiva, mais barata, mas também que seja exatamente o que vocês precisam, nada mais e nada menos. Certo. Antes de começar, eu queria fazer só um comentário geral. Se a gente olhar o CAPEX de uma usina solar, sim, de maneira geral, obviamente, a coisa mais importante que a gente tem na usina e a coisa mais cara são os módulos fotovoltaicos. A responsabilidade dos módulos é justamente... Fechou? É a responsabilidade dos módulos gerar energia, converter a radiação do sol em energia elétrica. Tudo em volta é para servir ao módulo, né? E a estrutura não é diferente. Então, o objetivo da estrutura é suportar esses módulos numa posição, numa inclinação determinada, seja ela fixa ou seja ela móvel, durante a vida útil da usina. Então, a gente tem uma coisa que é 50% da usina, que são os módulos, e é a coisa mais importante da usina, e a integridade desses módulos e a vida útil desses módulos, a disponibilidade desses módulos para gerar energia está totalmente dependente da confiabilidade da estrutura. Se um cabo ou se um inversor falhar, óbvio que vai ser ruim, mas a gente não vai ter uma consequência de falha tão grave. Se a estrutura falhar, a gente vai perder todos os módulos, né? Então isso é importante, e a estrutura, ela é no CAPEX ali, vai 10, 15% do CAPEX da usina, né? Então a gente tem uma coisa que é a mais importante, a mais cara, cuja segurança e vida útil, disponibilidade, depende totalmente da estrutura. Então é importante a gente ter isso em mente quando escolhe o fornecedor de estrutura, e a gente também tem isso em mente quando projeta, pesquisa, calcula e fabrica essas estruturas, certo? Vamos lá. Para começar pela estrutura fixa, certo? A estrutura fixa é muito simples, ela tem basicamente uma estrutura monoposte, ela tem um estaca, uma viga, uma mão francesa e 4 travessas. Tá? Toda a estrutura em aço galvanizado a fogo. Nós, na Brametal, então, a gente projeta, fabrica, dobra, fura, corta, galvaniza, a gente faz tudo verticalizado, certo? O limite de declividade da mesa é de 15% no sentido dela, né, leste-oeste. É uma estrutura com uma montagem muito simples, não precisa de ferramentas especiais, e a garantia de 10 anos sobre a estrutura, né? Então, assim, em resumo, o que a gente precisa saber quando a gente vai definir a estrutura fixa? Primeiro, qual vai ser o módulo a ser usado? Isso vai definir o tamanho da estrutura, ou entre estacas, pode mudar ou não, né? Mas a altura, a área de vento e também aonde que vai ser fixado a estrutura no módulo. Por quê? Cada módulo fotovoltaico ele vai ter uma manual de instalação e dependendo do modo de fixação, ele vai te dizer onde é que tu pode fixar. Com parafuso ou com clamp, ele vai te dizer que tem que fixar aqui. Isso é importante porque tu pode estar sujeito aí a perder garantia de módulo se tu fixar do jeito errado, certo? Então a gente olha isso também quando está definindo a estrutura. Arranjo para saber o tamanho da mesa, uma mesa de 30, de 40, de 24 módulos, então isso é importante saber também. O local de implantação ele vai definir a velocidade de vento, né, que é fundamental para definir qual vai ser a estrutura. A inclinação da mesa, certo? Geralmente ali mais ou menos a latitude do terreno, mas tendo essa informação de vocês mais assertiva, a inclinação é 18 graus. Isso facilita porque a inclinação também, como o vento, ela aumenta bastante as cargas na estrutura, né? Proteção contra a corrosão, vou entrar em mais detalhes depois, mas ela depende do local também. E algumas exceções aqui que eu digo em relação ao local, especialmente quando a gente fala de usinas de solo um pouquinho maiores, elas podem estar localizadas às vezes num topo de um morro, num barranco, assim, num talude. Isso influencia muito na carga de vento e às vezes se a gente desconsiderar esse detalhe, a gente pode estar projetando uma estrutura muito subdimensionada e até perigosa. Então saber exatamente onde é que está, se tiver o KMZ, é perfeito. E a fundação, vou entrar em mais detalhes quando a gente vai falando de tracker. Sobre corrosão, cara, um assunto muito importante, né? Essas usinas são dimensionadas para durar 25, 30 anos e elas serem resistentes à corrosão é fundamental. A gente tem muita expertise, o Brametal tem uns 50 anos de experiência com galvanização a fogo, a gente tem a maior capacidade de galvanização a fogo das Américas, então do Canadá até o Uruguai a gente tem a maior capacidade de galvanização a fogo. E o que manda para definir qual o tempo de garantia, quantos anos vai durar esse revestimento contra a corrosão, né? Vai depender da agressividade no ambiente e de quanto de zinco que tem na peça, né? Quanto zinco tem na peça é normatizado.
Então, quem galvaniza fogo tem que seguir as normas de galvanização a fogo. A principal delas é a norma americana, que é a STM A123. Ela vai te dizer quanto de zinco tem que colocar na peça. Vai ser 65 micras. Ok. Então, nessa peça tem 65. Agora, quanto que vai ser consumido por ano? Vai depender da agressividade do ambiente. Se é C3, C4, C5, certo? Então, isso a gente define junto com vocês, junto com o cliente. Putz, aqui é na beira do mar, cara, então vai ser um C5, provavelmente. Aqui é do lado de uma mineradora, pode ser um C4. Aqui não tem nada em volta, vai ser um C3. Por quê? Lá na última coluna a gente tem o tempo de perspectiva de vida útil e ela vai de 30 até 3 anos, dependendo do ambiente. Então, às vezes, você recebe, a duração aqui é 50 anos, é 30 anos, mas em qual ambiente? E com qual taxa de consumo de zinco? Porque esse ambiente, a taxa de consumo vai ser dado pela ISO 12844, né? Então, quando estiver escolhendo a estrutura, chegar nesse nível de detalhe, para simplesmente não comprar uma coisa, às vezes a gente vê, a estrutura dura 30 anos, mas está considerando o ambiente C2, que é um galpão interno como esse, né? E a gente sabe que a estrutura não vai ser instalada nesse lugar, né? Então, isso é um ponto bem importante. Para fechar o fixo, a gente tem diversas usinas espalhadas pelo Brasil, mas eu escolhi essa aqui para mostrar para vocês, que é uma usina no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. Ela é num vale aqui no meio de um monte de morro e, como vocês podem ver, o terreno bem desafiador, né? Então, aqui a gente fez um trabalho, que é uma coisa que a gente faz, de ir e voltar com o cliente, de layout, de estudar layout, de dar novas possibilidades. Aqui ele tinha vários platôs para poder se adequar ao terreno. E a gente fez, vamos fazer uma mesa específica aqui para esse caso. No meio do caminho, o cara mudou o módulo, mudou o inversor, então mudou a mesa, a gente teve que refazer tudo. Mas no final a gente conseguiu fazer vários espaçozinhos, vários conjuntos de estrutura, e ficou bem uniformizado, e ficou bem legal, e graças a Deus deu certo aí. Sobre o tracker agora, né? O tracker já é uma estrutura um pouco mais complexa, que demanda um pouco mais de atenção, né? E aqui um overview geral da nossa estrutura. Basicamente, ela tem um eixo central, certo? Que vai rotacionar um tubo sobre o qual estão os módulos, né? A gente tem a opção monofileira e bifileira, e ao seguir o sol, a estrutura esses módulos vão gerar mais energia, né? Como no fixo, toda a estrutura em aço galvanizado a quente, a gente consegue projetar essas estruturas para até ventos de 50 metros por segundo. É compatível com todos os módulos que tem no mercado hoje, inclusive este de 650 watts. A gente fez os ajustes necessários para os módulos bifaciais, então para aproveitar melhor a bifacialidade dos módulos. Os mancais são em polímero, nós mesmos desenvolvemos. Também uma estrutura fácil de montar, simples, sem equipamentos especiais. A gente consegue rastrear de menos 55 a mais 55. E toda a comunicação e alimentação do tracker ele é sem fio, né? A estrutura é o acionador ele é autoalimentado. Então a gente tem um módulo dedicado à bateria de backup e a comunicação é sem fio. Então não precisa de infraestrutura de cabo entre os trackers, certo? Aqui, uma explicação muito breve sobre comunicação e acionamento. Basicamente, cada tracker vai ter unidade de controle de tracker. A um dado quantidade de trackers, nós vamos ter uma unidade de controle dessas TCUs, que vai ser a NCU, e a gente vai ter uma RSU, que é uma estação anemométrica. Ela vai medir a velocidade do vento, e se essa velocidade ultrapassar um gatilho, a gente vai mandar os trackers para a posição de segurança, né? Nisso, a gente trouxe aqui os principais parceiros, os principais fornecedores disso no mundo, são empresas espanholas, tanto de automação, que é a Suntrack, quanto de motor, que é a TGB. Aqui na automação, a gente tomou cuidado para pegar aqui uma bateria e um módulo com o dobro de tamanho do mercado, pensando em OEM, pensando em gestão de OEM, pensando em vida útil desses equipamentos, certo? Aqui, brevemente, essa certificação IEC 62817 é a principal certificação internacional de trackers e nós temos ela. O ensaio em túnel de vento é fundamental para definir as características dinâmicas e coeficientes de pressão dessas estruturas. Nós fizemos também um ensaio de túnel de vento. Aqui, então, resumidamente, né, o que define o tracker? Como no fixo, primeiro, qual o módulo, pelos mesmos motivos. Qual o arranjo? Então, módulo e inversor. Qual o tamanho da string? Vão ser 30 módulos por string, 32, 29. Hoje, no tracker, a gente consegue colocar no máximo 32 módulos de 650 watts por mesa, né? Então, 32, 64 numa linha. Se for bifileira, 128, certo? Putz, mas meu tracker tem 29, a gente consegue menor, é até mais fácil de fazer, certo? Então, o tamanho do tracker é fundamental para definir o layout, para definir arranjo e para saber o preço final dessas estruturas. Em relação ao local, vento, proteção contra corrosão e exceções, a mesma coisa que eu falei antes. Vento, carga, proteção contra corrosão.
e exceções de topografia, certo? Aqui no tracker o layout vai ser mais importante, caso vocês tenham pelo menos a poligonal do terreno, a gente monta o layout junto com vocês, que é, eu consigo botar um tracker mais exposto ao vento, que vai ser um pouco mais reforçado, e um tracker no meio que vai ser mais leve, e com isso eu consigo baixar o preço total da usina. Então isso é bem importante. Fundação. A fundação. As estruturas são compatíveis com qualquer tipo de fundação, micropilote, cravação direta, bloco de concreto. Nós temos o time de geotecnia, então nós projetamos a fundação, nós calculamos a fundação, então parte do fornecimento está de definir essa parte do projeto, certo? Então a fundação é com a gente, você só precisa nos mandar os ensaios de solo, geralmente o ensaio de SPT, que é o mais simples que tem. Para implantação, isso é uma característica muito importante, tolerâncias, certo? Então a nossa tolerância do tracker no sentido da mesa é de 18%, então posso ter um terreno com 18% de declividade, e a gente tem uma tolerância adicional de 200 milímetros para mais ou para menos, ou seja, ali a estaca tinha que estar no nível do terreno zerado, mas tu pode errar 200 para mais, deixá-la voando 200 milímetros, ou enterrá-la mais 200 milímetros. Por que isso é importante? Porque isso pode me economizar ou até dispensar a terraplanagem. Putz, eu tenho um terreno aqui com 10% de declividade, mas eles têm uns morrinhos, uns buraquinhos. Com essa tolerância, muitas vezes tu não precisa fazer nada, não precisa corrigir o terreno. Isso economiza muito dinheiro e muito tempo de execução, certo? Além disso, a gente tem mais uma tolerância ali de 25 milímetros. Além de tudo isso, tu ainda pode errar mais um pouco para perdoar algum erro de montagem e conseguir dar celeridade nesse processo. Durante o acompanhamento, como o tracker está incluso serviços, né, ele não é só um produto, então a parte de comissionamento, botar o tracker para funcionar, comissionamento a frio, a quente, nós fazemos isso também, está incluso no fornecimento, certo? Supervisão de montagem, então a Abrametal vai na obra ali quando estiver começando a montar para dar treinamento de montagem, montar junto com o montador as primeiras mesas, a primeira mesa pelo menos, para ensinar como é que faz. Nós temos um centro de treinamento na Abrametal para dar treinamento, então se quiser ir lá treinar, mandar a equipe de montagem lá treinar, a gente faz essa parte também. Agora que a obra está pronta, a parte de acompanhamento e OIM. Aproveito para convidar todo mundo, amanhã vai ter uma mesa redonda sobre gestão de obra e OIM de tracker. O nosso especialista de automação e de OIM, de comissionamento, que é o Rafael também, vai estar lá participando, então vai ser muito legal, porque elas vão ter bastante tempo para falar disso. Aqui eu vou só dar uma passada muito rápida pelo nosso tempo, mas o assunto lá vai ser isso. Quando a gente fala de OIM, de tracker, que é um medo muito grande, né? De como que eu vou gerir esse ativo, eu tenho que operar ele. Então, a gente se preocupou com isso para dar o maior suporte possível para o cliente. Então, o objetivo aqui no tracker é disponibilidade, essa é a palavra, né? Então, o tracker está sempre disponível para rastrear, para ninguém perder geração. Então, para isso, a gente está tentando atuar, a gente está atuando em 3 frentes. Estoque. Então, a gente tem uma reserva técnica na Abrametal, certo? Desses equipamentos, especialmente de acionamento e automação, que são os mais sensíveis, para que a gente possa repor para vocês e que vocês não precisem ter muito sobressalente em campo. Então, se der algum problema, vocês nunca vão falar com o fabricante daquela peça. Vocês sempre vão falar com a gente e a gente vai falar com o fabricante, certo? Aqui o modelo é, cara, queimou o negócio. Vocês vão lá, trocam pelo sobressalentezinho que tem em campo, a gente repõe o sobressalente, pega o estragado e depois a gente vê o que aconteceu, certo? Atendimento. Então, tem um suporte técnico para os montadores, então tem equipe de suporte para poder ajudar quem está montando e depois quem está operando. A gente tem uma equipe própria, então se der um problema mais grave, a gente vai lá e consegue resolver também, certo? E, por fim, monitoramento. A gente faz um monitoramento ativo dessas usinas, então nós monitoramos todos os trackers que a gente tem instalados, justamente para que a gente consiga antever algum problema. Então, olha, muitas vezes a gente avisa o cliente, cara, o tracker tal, da usina tal, está parado, não está girando, não quer ir lá ver o que aconteceu? Então, muitas vezes a gente toma essa iniciativa por estar monitorando as usinas, tudo isso para a gente ter ali, ó, relatório de disponibilidade operacional, para no final a gente ter a maior disponibilidade possível para o tracker de vocês, para que, de novo, a geração seja sempre dentro do esperado. Aqui, por fim, no tracker, a gente tem bastante usina de tracker também instalada e em instalação, mas eu escolhi essa aqui para compartilhar com vocês, que ela mostra não só as nossas usinas, mas também o nosso alinhamento com pesquisa e desenvolvimento, certo? Isso aqui é um projeto em Pecém para produção de hidrogênio verde, é uma das primeiras usinas nesse porte. Então, toda a usina solar lá, que são os nossos trackers, toda a energia é usada para produzir hidrogênio verde, que por sua vez esse hidrogênio é usado na termoelétrica de Pecém. É uma usina de 3 megas, certo? Aqui tem uma fotinho da usina, lá uma vista de cima.
Aqui tem mais uma imagem da usina e essa energia elétrica é usada ali no eletrolisador para produzir hidrogênio verde, certo? Então a gente está junto também com esse tipo de projeto e esperamos que se desenvolvam mais como esse no país. Mas é isso. Aqui, por fim, é a foto da nossa fábrica lá no Espírito Santo. A nossa primeira usina, uma das nossas primeiras usinas está ali, que hoje a gente usa como P&D, como estudo, e alimenta a nossa fábrica também. Nós temos o stand aqui nessa reta, nós vamos ficar aqui hoje e amanhã. Quem tiver alguma dúvida, vai ser muito legal poder conversar com vocês e responder qualquer pergunta. Beleza? Isso. Obrigado.